Paz do Senhor, tudo bem? Estou muito alegre, por fazer parte desse projeto tão maravilhoso de estudo sobre a oração e de como nós estamos nos relacionando com Deus. Ontem nós estudamos e aprendemos um pouquinho mais sobre a oração sincera, a oração que nós vamos falar com o Senhor, criar um hábito com o Senhor, de estabelecer relacionamento com Deus, de maneira que dia a dia nós venhamos a entender o que é que Ele está falando conosco, como Ele está falando conosco, por que Ele está falando daquela maneira. E o que acontece depois de uma oração sincera e em relação à nossa atitude, ao nosso comportamento depois dessa oração. O que Deus pode fazer através da nossa oração, na nossa vida, como Ele pode mudar a nossa história, como Ele pode fazer com a nossa história. É maravilhoso, eu estou sendo assim muito edificada com esse estudo. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela oportunidade. Quero assim dizer ao Senhor, muito obrigado pela vida de vocês, mulheres fortes, guerreiras, que estão aí na luta, buscando se relacionar com Deus, buscando se amar, se respeitar, cuidar da sua família e de tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, manifeste, cada dia mais a tua glória e que continue nos dando um favor imerecido, que é a graça dele, Nós necessitamos disso todos os dias. Obrigada. Então, hoje o nosso tema é: o que é que nos deixa ansioso? O que é que nos deixa inquieto? O que é que nos deixa com medo? E como é que nós oramos sobre isso? Porque a nossa oração, ela importa para Deus. Aquilo que nós temos medo importa para Deus. Aquilo que nos deixa ansioso, aquilo que nos deixa aflito, importa para Deus. E como é que nós levamos isso até Deus? Isso também é um perigo. E sabe por que é um perigo? Porque às vezes aquilo que está nos incomodando é algo que diante da sociedade é vergonhoso para nós. E embora seja algo que nós estamos vivendo, ou fazendo, ou pensando, ou algo que nós já herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, está ali em nós, mas nós olhamos para a sociedade, olhamos para o meio onde nós vivemos e não aceitamos isso. E aí quando nós vamos orar a Deus, nós não temos coragem de falar disso para Deus. É como se fosse assim: deixa quieto, isso aqui Deus já está vendo, Deus está sabendo que a minha situação é essa. E aí você vai lá e faz aquela oração como se tivesse, uma máscara. Mas para Deus, Deus quer ouvir de você. Ele sabe o que você passa, o que você tem. Ele sabe o que é seu de verdade, o que é você que foi lá e atraiu. E Ele sabe aquilo que é iniquidade, que veio do passado, que você pode fazer a escolha de a qualquer momento também deixar, abandonar, quebrar. Mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Qual é a sua disposição de orar e confessar ao Senhor, dizendo: Senhor, é assim. Então aqui eu quero colocar uma referência para vocês, assim, que todos nós conhecemos e sabemos a história. No capítulo de João 4, vai contar a história da mulher de Samaria. E todas nós já sabemos, já conhecemos essa história. E quando ela chega ali, que nós, já sabemos o porquê que o Senhor resolveu passar por ali, resolveu parar ali, porque certamente o Senhor já estava sabendo, já estava ouvindo o clamor interno desta mulher. Eu imagino isso. Então o Senhor já: vou passar por Samaria porque tem uma obra a fazer ali. Naquela hora, naquele momento,
né? Que não era um momento normal das mulheres estarem ali naquele momento. E ela estava. E quando o Senhor começa a ter uma conversa com ela começa a se desviar, ela começa a se tratar dele, ela começa a falar dele, né? Que o poço era fundo e tal, e ela começa ali desviar o assunto. Até que chega o momento que ela fala, então eu quero dessa água. Ali ela, eu quero. E aí o que aconteceu? É a nossa oração, nós queremos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz comigo, Deus tal. Ela disse para Jesus, eu quero. Né? No 4:15, ela disse assim, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Tipo assim, supre a minha necessidade. Aí o Senhor Jesus pega e fala para ela assim, vá, chama o teu marido e vem cá. Como se fosse assim, é agora. A oração eu quero foi fácil, entendeu? É fácil. Jesus estava ali conversando com ela sobre a água, sobre o poço era fundo, tinha que tirar, tinha que beber e tal, água viva. Tá? Aí quando ela entendeu, peraí, água viva, que eu não preciso mais voltar, que vai me saciar para sempre, eu quero. De Jesus, então chama o teu marido. Aí bater no peito e falar assim, não tenho marido. Quando existia uma história frustrada, tantos relacionamentos que já tinha, com certeza carregava ali ela o desgosto, a amargura, o sofrimento, a rejeição. Quanta dor essa mulher já não tinha passado com esses maridos. E ali ela bateu no peito, assumiu, eu não tenho marido. Porque ela poderia ter disfarçado. Vou chamar, ter saído e não voltado nunca mais, envergonhada. Ou então ter ido e ter chamado aquele que não era marido, mas que era a qual ela estava se relacionando. Como a gente vê muitas, né, mulheres, homens, indo para a igreja, orando, ou até trabalhando na obra e tendo relacionamentos extraconjugal e clamando a Deus e falando com o Senhor, como se estivesse tudo bem. Mas não é só nessa área, né, que aqui nós estamos conversando. Em outras áreas, quantas de nós, ao ir orar pelo nosso filho, vamos ter coragem de bater no peito e dizer, Senhor, eu sei que o meu filho está cometendo esse e esse pecado, porque foi influência minha, coisa que eu falei, palavras negativas que eu usei enquanto deveria educá-lo em amor, ou pelos meus erros, pelos meus comportamentos, meu filho agora está desviado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, não está se comportando bem. Ou de repente o filho que não gosta de trabalhar, bater no peito e dizer assim, Senhor, meu filho não trabalha, não gosta de trabalhar porque ele tem o meu exemplo, porque eu também fui preguiçosa, relaxada. Sabe? É essas coisas que eu estou falando. É essas coisas, esse tipo de oração que vai mudar a sua vida, de você chegar lá com o Senhor e bater no peito. Me incomoda o meu filho não trabalhar. Mas e você trabalha? E você mostra, e você ensinou para o seu filho como é que se deve trabalhar? Você, às vezes ele vai, começa a trabalhar, logo já é demitido. Mas você ensinou para ele boas maneiras, ensinou para ele que tem que respeitar a autoridade, que existe hierarquia, que deve ser respeitado, ou você mimou ele a ponto dele achar que tem que ser do jeito dele, que não existem regras. Entendeu? Esse tipo de oração. Aí hoje você está inquieta, você está nervosa, hoje você está com medo do futuro do teu filho, e você não confessa que lá atrás você não ensinou, você não ajudou, você não instruiu, você não educou. Então, 2 exemplos aqui, um do casamento, né, o outro dos filhos, tudo isso faz parte, mas cada uma de nós podemos hoje parar e pensar na nossa vida. O que foi que eu fiz? Não para trazer culpa, não para trazer fardo, não para trazer, né? Porque isso, julgamento, para trazer condenação, isso quem faz é Satanás. Mas é para trazer à memória aquilo que precisa ser confessado diante de Deus,
pedido para que o Senhor venha libertar, para que você possa ter um caminho novo, um caminho alargado, uma visão diferenciada diante de Deus. Não adianta ir orar com máscaras. Ai, Deus, sara meu filho, cura meu filho. Mas eu, como mãe, fui lá e alimentei aquilo nele, ensinei ele a ter aquele vício, ensinei ele a ter aquele pecado. Então tem que começar em mim a pedir perdão, a me arrepender, a bater no peito e dizer, isso é culpa minha. Como Davi orou, minha culpa, contra ti pequei, minha tão grande culpa. Quantas vezes ele dizia isso, né? Então, o que nós estamos escondendo nas nossas orações? Quer dizer, escondendo, né? Porque de Deus não se esconde nada. Mas às vezes é a chave. É a chave. Deus só está esperando isso. Essa confissão sua para ele dizer, agora que você reconheceu, então. Como ele fez com aquela mulher, quando ela disse, eu não tenho marido. O Senhor disse, disseste bem. Você já teve tantos, mas e o que você está agora também não é seu. E aí ela reconhece que ele é um profeta, vai falar do amor dele, entende. Então a palavra do Senhor também como referência, Salmo 34:8 diz, o Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito abatido. E também Salmo 51:17 diz, o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. As nossas referências de hoje. E João 4, do 1 ao 30, que conta a história da mulher. Oramos a Deus por essa palavra. Amém?